eu nasci em São Paulo, na capital. Que lugar? Na Zona Leste. Na Zona Leste? Na Penha, nasci na Penha. Na Penha. E cresci nesse lugar, né? Meu pai, ele faleceu em 2022, na época da pandemia. Não por causa da pandemia, mas teve algumas complicações. E meu pai era um projetista mecânico, muito inteligente. Embora ele não tivesse curso superior, ele era um técnico, né? Então, ele era muito requisitado pelas empresas de energia. Senai, acho que ele não fez Senai, ele fez Protec, alguma coisa assim. E eu admirava meu pai, porque ele fazia prancheta, tecnígrafo, caneta nanquim, aquele normógrafo, né, que é um aparelhinho que tinha uma aranha que escreve. Eu fiz certificações na adolescência, curso técnico. Fez também? Fiz também, técnico de certificações. Eu também fiz. Ah, que legal! eu fiz no Adolfo Berezinho. Onde é? Mongaguá. Eu fiz na GV lá em São Paulo, Escola Técnica Getúlio Vargas. Show. Mas eu já peguei bronca lá nos primeiros dias. Por quê? Eu sou meio trêmulo, daí na prancheta o professor Gilson, e às vezes ele rasgava, eu ficava pé da vida com ele. Eu falava, ninguém mais mexe nisso, mexe no computador lá, naquele bicho lá. Agora era AutoCAD, né? Começou AutoCAD, né? Começou AutoCAD. Então, meu pai ficava desenhando, né? E às vezes ele me levava para trabalhar com ele. Eu era criança, tinha 7 anos, 8 anos. E ele tinha aquelas calculadoras para fazer os cálculos no desenho. Científica. Aquela científica, uma Casio. Isso. Acho que usava 4 pilhas palito, 4 pilhas pequenas, na verdade. Que tinha que fazer um curso para usar a calculadora. Pois é, e não era tão complexa assim a calculadora, mas ela era uma calculadora que tinha aquele display de LED que acendia mesmo, um LED verde, né? Que parecia uma tela de computador. Sim. Depois da época eu fui fazer ainda computação, que era curso de computação, ainda que tinha aqueles computadores com tela verde, né? Então essa calculadora já parecia um computador, tinha muita tecla, não só as quatro operações, e ela demorava para processar coisas que hoje são muito rápidas, como seno, cosseno, logaritmo. Então eu não entendia nada daqui, mas apertava algum número e apertava seno, por exemplo, né? E ela ficava processando para dar um seno daquele ângulo, né? Eu nem sabia que era um ângulo que estava colocando ali na época ainda. Então seno tem que ser de um ângulo. Ou cosseno, ou tangente. E ela ficava processando, eu ficava ali admirado vendo aquilo. Nossa, que coisa fantástica. Como meu pai sabe mexer nisso, né? E se ele entende isso, ele é um gênio. Né? E eu ficava aqui, aquilo de certa forma me inspirou. Né? A querer saber, né, qual era o maior desafio para mim, era entender aquilo que naquele momento era inalcançável, né? Entender o que é o estado de seno. Que eu nem sabia falar seno, né? Eu lia o SIN, que é a abreviação de seno em inglês, né? Parecia SIN. E aí eu fui querendo, ou isso me despertou o interesse para estudar a parte da matemática ou de desenho. Mas eu acho que o que foi mais importante nessa época que me inspirou e me fez amar física foi que eu tinha uma familiar, uma prima, tenho uma prima que era mais velha que eu, acho que 11 anos ou um pouco mais, e ela já tinha acabado o ensino médio e ela ia desfazer dos livros do ensino médio. Eu tinha 7 anos, 6 anos. E ela perguntou se eu queria ficar com aqueles livros, porque ela não ia mais usar. Eu falei, não, quero. E aí naquele livro tinha um monte de experiência, como construir bússola, fazer telefone com lata e barbante. E aquilo era admirável, era coisa fantástica. Então eu fui descobrindo um mundo através daqueles livros de física, que tinha exemplos práticos de como você podia brincar com a física, e aquilo foi, cara, quase que mágica. Então a professora do tempo do telefone com as latinhas barbante, ou com o copinho de Danone e barbante. E funciona. Não sei quantas crianças sabem que isso funciona, já brincaram com isso. Nossa, na época de hoje, com celular, né? Você não precisa mais de telefone com barbante, você pega, manda um WhatsApp, né? E está ou um áudio, ou faz uma ligação de vídeo. Que tinha uma brincadeira que nós fazíamos na escola, pegava o refil da caneta, passava no cabelo, isso, colocava no papel. Né? Aquilo era fantástico. Então, o que está por trás disso? Que a gente não vê, né? Como é que a voz passa pelo barbante? Não é elétrico, é um barbante de algodão. Então, essas perguntas instigavam, né? E aquilo foi a curiosidade da vida que eu pensei, não, eu quero saber o que está por trás disso. Né? E isso enquanto criança, né? Então eu quero saber o que existe para que isso funcione.
E as perguntas, por exemplo, como é que a imagem de televisão chega aqui nesse aparelho? Né? Como que ela sai do Japão, atravessa o mundo e chega aqui? Através de onde? Eu não estou vendo nenhum cabo com a imagem chegando. Né? Então, essas perguntas eram incríveis. Né? Quem que vai responder? Mas era através do Bombril antigamente chegava. Lembra do Bombril, professor? Não tinha o Bombril que tinha. Daí ia ter mais pra cá. Não, pra esquerda. Ficava alguém no telhado lá. Então, ficou bom esse canal. Mas o outro ficou ruim, então tinha que achar um. E a mãe não podia ligar o liquidificador na cozinha ou alguém mexer com a furadeira, porque daí. Ninguém conseguia ver nada. Né? Se o vizinho ligasse a furadeira, já era, acabou o programa. Aí acabava a frequência, né? Acabava. Então, qual é o segredo disso, né? Por que o Bombril influencia? Eram grandes perguntas. Eu tinha várias ideias depois disso. Né? Eu comecei a pensar nisso. E eu pensei em várias coisas que, naquela época, enquanto eu era criança, eu ficava pensando. Isso deve ser fantasia da minha cabeça, porque não é possível. Ideias criativas. E eu pensava assim, isso deve ser uma bobagem de criança, eu pensava isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar, eu vou estudar isso, para que eu mesmo possa me dissuadir dessas ideias. Ou seja, depois que eu adquirir conhecimento, eu vou perceber quanto eu era ingênuo ou inocente de pensar nisso, né? Nesse tema. Por exemplo, uma máquina que pudesse curar as pessoas, ou energia através da luz. Eu pensava coisas assim, por incrível que pareça. E algumas dessas ideias, depois que eu estudei física, prevaleceram. Elas sobreviveram ao crivo do cientista, né, em que eu imaginava que quando eu tivesse aquele conhecimento, eu ia desistir e entender que era só uma coisa infantil. Eu queria um adulto para conversar, para falar disso. Né, e não tinha um adulto próximo que eu pudesse falar de um tema que era uma ideia mirabolante como uma criança. Então, ia ter vergonha, né? Eu chegar num adulto e perguntar, vem cá, tô pensando nisso. E aí, sai daqui, moleque, que ideia maluca, né, coisa infantil de quem vê desenho animado, né? Então, pensando muito fora da caixa, né? Totalmente fora da caixa. Né?